Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor Daniel falando com vocês. Queridos, antes de nós irmos para o vídeo que você vai ver agora, eu quero fazer uma ressalva aqui para você, que é um lançamento. A pregação que foi pregada na nossa igreja, que você vai ver agora, ela é baseada nesse livro aqui que está sendo lançado hoje também, tá? Sob os céus da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Nesse livro aqui também falamos sobre a influência da Babilônia de Babel, desde sua criação até passando por Revolução Francesa, revoluções comunistas e outras revoluções, como vem sendo engembrado um caos para se criar uma nova ordem mundial e uma nova religião. E também tem aqui, no finzinho desse livro, o perfil do anticristo, tá? Então, se você quiser adquirir, esse livro já está à venda, tá bom? Tá aqui o telefone que está passando aqui, é o WhatsApp, é onde você vai conseguir adquiri-lo, tá bom? Então, esse livro, ele saiu agora, comecei a escrever ele, eu acredito que nós estamos em 2026, acredito que 2017, eu acho, ou foi 2018, por ali assim, que veio a escrita desse livro aqui. Então, se você quiser adquirir, Sob o Céu da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Então, já deixa aqui o telefone, ó, tá aqui, e também no primeiro comentário fixado do vídeo. Comprando esse livro aqui, eu vou te mandar de presente também sinais que evidenciam a volta de Cristo, e também vou, por um preço especial, se você quiser, acrescentar esse daqui, ó, o anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo, tá bom? Esse aqui não vai de graça, esse aqui vai numa promoção junto com ele, mas esse daqui eu te mando de graça, sinais evidenciam a volta de Cristo, tá? Sob o Céu da Babilônia, esse livro você, nesse tempo de política agora, você deveria ler esse livro aqui, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus, e vamos para o vídeo que você vai ver agora. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar um pouco... Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os acontecimentos. Pode deixar ligado, tá? Se quiser. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os acontecimentos. Não é nem sobre acontecimentos nenhum que está se passando, mas como está na moda, não se pode soltar uma bomba no Oriente Médio que a gente já acha que é os sinais da volta de Jesus. Então eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre desvendando o perfil do anticristo. Todo mundo vira expert, principalmente quando envolve ali Israel, a um apelo muito grande, e somente em 2 anos Jesus voltou umas 4 vezes, porque todo mundo disse... Agora há pouco, teve uma guerra no ano passado, lembra? Que o Trump passou lá com um avião, explodiu o Irã, um pedaço das coisas de nuclear ali, que ele disse que estava criando tal. E ali disseram, olha, agora o anticristo vem. Mas um tempo atrás, quando estavam destruindo a Síria, disseram, bom, agora sim, agora é a hora do anticristo. Toda bomba, irmão, que cai ali... O pessoal reputa como se o anticristo viesse, como se Jesus estivesse voltando. Só que nós nos esquecemos que não é assim que vai acontecer as coisas. Existem 2 tipos de se interpretar a Bíblia concernente ao fim dos tempos. Um é com o jornal debaixo do braço, que é o que os meus irmãos dispensacionalistas fazem. Os dispensacionalistas, esse pessoal que acredita em arrebatamento secreto, tal, esse negócio todo, geralmente... Em sua grande maioria hoje, não os históricos, mas a sua maioria hoje, para não dizer todos, hoje, eu não tenho uma exceção, hoje no Brasil, dessa turma dispensacionalista que sempre está tentando interpretar a Bíblia com o jornal. Isso é perigoso. Porque você escuta, agora não é mais nem o William Bonner com aquela voz dele, né? O Jornal Nacional declara... Trump atacou o Irã. Aí todo mundo diz, meu Deus, é o Irã. Agora o mundo acaba.
Paulo nos dá sinais, João nos dá sinais de como será o anticristo, de como ele aparecerá. Ora, o anticristo não pode aparecer em Israel por um motivo muito simples. Israel não crê em Cristo. Se Israel não crê em Cristo, o nome anticristo vindo de Israel seria meio duvidoso, porque contra Cristo, ou aquele que se colocará no lugar de Cristo. Dizem que Israel tem umas profecias, que não acreditaram que Jesus era Jesus, por causa de umas profecias de Miqueias e tal. Isso a gente pode discutir depois, mas não é esse o caso. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4. Veja. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4, ele diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Até aqui. Paulo está falando, se você voltar no versículo 1, 2, você vai ver que Paulo está falando sobre a chegada, a volta, a vinda do Senhor Jesus. E o versículo 2 diz: o que não vos... irmãos, capítulo 2, versículo 1, para você entender o contexto até o 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Veja, Paulo está falando nesse capítulo. Primeiro, Paulo está corrigindo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16, que ele disse que o Senhor virá com alarido e com voz de arcanjo, falando de um arrebatamento, e os crentes entenderam errado em Tessalônica e começaram os irmãos mais espertos dizer que deveriam vender as coisas, e aí uns estavam ficando na casa do outro, sendo pesado ao outro. Jesus está voltando mesmo, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar na tua casa. Aí Paulo disse: olha, veja que a má interpretação da volta de Jesus já é antiga, desde o tempo de Paulo. E aí Paulo, escrevendo 2 Tessalonicenses, ele vai falar no capítulo 2, dizendo: olha, não é assim do jeito que vocês estão pensando, deixa eu explicar isso aqui melhor. Por isso que vai ter esse capítulo aqui. Que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, estavam usando o nome de Paulo falsamente, escrevendo a epístola. Olha que coisa de doido. Porque Paulo escreveu sobre a volta do Senhor em 2 versículos lá em 1 Tessalonicenses. E aí começaram a escrever a epístola e assinando como se fosse Paulo. Olha a falsidade ideológica, para perturbar a igreja. Você olha aqui, agora Jesus volta por esses dias, tantos dias para Jesus voltar, e assinado por Paulo. Aí Paulo diz: olha, não vai ser assim não. Vocês não se perturbem nem por espírito. Aí começou o espírito de adivinhação também dentro da igreja. Eis que eu estou voltando, eis que aquilo outro tal. Sempre houve essa agitação dentro da igreja para a volta de Jesus. Sempre houve isso. E o pior é que as pessoas que estão dizendo que Jesus está voltando, que estão acreditando nessa coisa de Iraque, Irã e Estados Unidos, essa coisa toda de Israel, são as que menos vivem preparadas para a volta dele. Jesus é claro que vai voltar, irmãos. Mas Paulo diz:
No versículo 3, veja o contexto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Veja, para Jesus voltar, os dispensacionalistas erram muito, porque eles não investigam esse texto direito. Diz que para Jesus voltar, haverá um grande sinal. O primeiro sinal é o qual? Ninguém, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos perturbe, vos engane, porque isto o que? A volta do Senhor. Que é os 2 versículos para trás, está dando para entender? Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, para Jesus voltar, primeiro a grande apostasia tem que vir. E qual será a grande apostasia? Ele diz mais: e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Paulo diz que o grande sinal da volta de Jesus é a ascensão do anticristo. É a chegada dele. Não é o espírito dele, mas ele, pessoa física, personificado. Então, Jesus não volta para depois o anticristo se revelar, segundo Paulo está dizendo. O anticristo se revela e depois Jesus volta. É isso que o texto está dizendo. O texto está sendo muito claro com isso. Mas, para que a gente não fique enganado, vamos aqui então fazer uma colocação e entender como o anticristo surgirá, se é que dá para entender alguma coisa aqui. Desvendando o perfil do anticristo, vamos ver. A primeira coisa que introduzirá o anticristo é que o mundo estará em um caldeirão fervente do fim dos tempos. O mundo estará em um caos tão perverso, desde moralidade, guerras, desordem econômica e tudo isso. E se você aí sim não precisa de jornal, se você olhar ao seu redor, você vai ver que o mundo nunca esteve em tanta desordem como se está hoje, o mundo civilizado. As cortinas do grande palco da história humana estão se abrindo para o ato final. O que vemos hoje não são meros acasos, mas dores de parto de uma nova e terrível era. Nós estamos hoje, irmãos, hoje é que dia, hein? Hoje é que dia? 15? Rapaz, chegou o dia 15. Hoje, dia 15/3 de 2026. Hoje, nós estamos vendo o mundo mudando sua geografia. Hoje nós estamos vendo, via Estados Unidos, o caos sendo implantado de um jeito tão grande na humanidade que depois do presidente Trump, nunca mais o mundo será o mesmo. Isso você pode ter certeza. Porque a aceleração demoníaca desse homem é tão grande que ele está mudando toda a ordem mundial que já esteve implantada. O mundo nunca mais será o mesmo a partir de hoje. E isto é uma promessa que ele fez. Ele disse, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance, disse assim: ou vocês se enquadram à nova ordem mundial imposta pelos Estados Unidos, ou nós vamos passar por cima de vocês. E se você olhar ao seu redor, o mundo está em um caos. O anticristo, quando virá, ele virá em um momento em que o mundo não saberá mais como se governar. A arquitetura do caos, o cenário para a ascensão do anticristo, o caos como ferramenta de submissão. O anticristo não surgirá em um mundo pacífico e próspero. Ele emergirá das cinzas de uma civilização em colapso, em um momento de total desespero. Veja, em um momento de uma crise universal jamais vista. Eu me lembro que na pandemia, nós vamos falar dela daqui a pouco, eu vou segurar um pouquinho só para falar dela. Porque a pandemia é central nisso aqui, a pandemia da Covid 2020, não foi? Foi 20 mesmo?
Tem só 6 anos que a gente passou aqui e já esquecemos tudo. Você veja, esquecemos o que passou. Esquecemos quantas pessoas morreram. Esquecemos tudo isso. Este caos não é acidental, é um produto de uma meticulosa engenharia social global, regida pelo próprio diabo. As crises mundiais são implantadas como peças de um dominó, derrubando a ordem estabelecida para que a humanidade, aterrorizada e exausta, clame por um Salvador. Veja, os Estados Unidos clamou por um Salvador e colocou um Napoleão de hospício no lugar. E hoje ele está ditando os ditadores que ficam e os que saem. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, eu quero que vocês gravem bem isso, se está sendo gravado e não vai ser cortado. Os Estados Unidos da América nunca, mas absolutamente nunca na história dele, desde quando foi fundado como um país, como uma democracia, eles nunca ligaram para a democracia dos outros países. Nunca. Se você gosta de ler história como eu gosto, só é voltar e ler. Os Estados Unidos, principalmente no Oriente Médio, sempre manipulou para ficar no poder o ditador que é pró eles. Agora mesmo esse negócio no Irã, eles não estão libertando o povo. Eles estão derrubando um regime para colocar o quê? Outro regime. Tirando um ditador para colocar outro ditador que seja favorável a ele. E o povo que se vire. Tonto é quem pensar que o Trump é um libertador de alguma coisa. Tonto é quem pensar que isso tem a ver com a Bíblia para salvar aquele povo. Não tem nada a ver. O Trump, ele não é o anticristo, mas ele faz parte da engrenagem dele. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho muita certeza disso. É exatamente este cenário descrito em Apocalipse 13:4. Olha bem, Apocalipse 13:4. Vamos dar um pulinho lá rapidinho. Olha só como é dito, como é que eles vão ascender. O sistema do anticristo vai ascender no poder. Olha lá, 13:4 de Apocalipse. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Você sabe de uma coisa? Vocês sabem quando as pessoas ficam dizendo: agora a China entra. Já viram isso? Agora a China vai entrar na guerra. Ih, rapaz, vai dar lenha. Agora a Rússia vai entrar. Ih, se a Rússia entrar, esse negócio vai feder. E se de repente, só de repente, eu vou contar uma história para vocês, parece ser coisa de conspiração, mas pensa bem comigo aqui. E se de repente China, se de repente Estados Unidos, Rússia e China se juntaram? Qual é o país que consegue ir contra esses 3 países? E por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, para deixar mais forte o que eu estou dizendo, ontem, o presidente Donald Trump está aí em tudo que é jornal. Ele tirou, com a crise petrolífera que está no Oriente Médio, não pode passar no Estreito de Hormuz, não pode passar, passa 20% do petróleo do mundo ali, e não está podendo passar. Sabe de onde ele vai comprar petróleo? Adivinha? Da Rússia. Da Rússia. Que está acabando com a Ucrânia. Você ainda vai insistir mesmo que é por democracia isso? Sabe a China?
Por que a China está calada lá? Sem se meter em nada daqui. E se de repente os três estiverem juntos? Regendo a nova geografia da nova ordem mundial. E se de repente essa coisa de inimigo for só um cenário para inglês ver? E se de repente não houver esquerda nem direita? E a gente está perdendo parente à toa? E se de repente isso é só um caos implantado? Existe uma coisa dentro das ordens, das sociedades secretas, chamada Ordem Abishal, que é a ordem advinda do caos. Você implanta o caos, destrói com a ordem que já está e depois implanta a sua. Nós estamos vendo isso. E nós estamos brigando, achando que fazemos parte de alguma coisa nisso. E se de repente você está fazendo parte de um grande circo global? Os 5 pilares da desordem global. Vamos estudar eles. 5. Para que o palco esteja perfeitamente montado, o caos precisa estar estrategicamente instalado. Veja, em Apocalipse 13, não fala do anticristo como pessoa, mas fala do sistema, da união de nações que fará com que o anticristo emerja dentro dela, saia de dentro dela, vai emergir de dentro dela. O Apocalipse 13, a besta não é o anticristo, mas a besta é um sistema de nações que se juntaram e criaram o anticristo. E se você olhar, o sistema é poderosíssimo porque é dito, veja bem, como é dito aqui. Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Primeiro, quem deu autoridade à besta? O dragão. Quem é o dragão? Satanás, olha lá. Também adoraram a besta, veja, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Nós estamos falando, gente, que nos últimos dias, a união dos países, a união de alguns países, criará a maior potência militar do mundo. Quais são as 3 maiores potências militares hoje? Estados Unidos, Rússia e China. Não, passou nem perto. É essas 3. Essas 3 aqui. Se esses 3 países se juntam, o mundo todo se ajoelha. O mundo inteiro se ajoelha para eles. Por que o mundo ainda não está de joelho? Porque os 3 oficialmente não estão juntos ainda. Por trás do pano, com certeza estão. Quem vai poder pelejar contra isso? Quem vai poder abrir uma ideia de dizer que vai guerrear contra esses 3 países juntos? Me conta. Pastor, mas eles têm ideologias políticas diferentes. Se você observar, não são tão diferentes assim mais. Politicamente, nem tanto mais. Por que não, irmãos? Porque um compra do outro. Um vende para o outro. Um precisa do outro. Esses 3 países, eles compreendem todas as alianças. Esses 3 países que eu falei, olha, todos eles compreendem todas as alianças políticas e militar do mundo. Igual o Hélio falou da Coreia, eu não sei se era do Sul ou do Norte, mas a Coreia do Norte é ligada diretamente com a China. A Coreia do Sul é com os Estados Unidos. O Brasil é com o Irã, por enquanto, mas não sei. Deixa sair esse presidente que a gente vê o que é que vai dar. Mas veja só uma coisa. Mas o Brasil sempre está do lado errado agora, não sei porquê. Mas veja só uma coisa. Os Estados Unidos compreende toda a OTAN. A Rússia, toda a Europa.
do lado norte, do Oriente ali. Então o que nós temos aqui? Nós temos 3 países que representam o mundo todo. Vamos ver os 5 pilares do caos. Primeiro, um colapso econômico. Vivemos sob a sombra da maior incerteza econômica jamais vista. Estamos, de fato, à beira de que os economistas chamam de o apocalipse financeiro. Nós estamos beirando o apocalipse financeiro. Uma guerra mundial hoje, e você não sabe o tamanho do caos que vai ser economicamente. Vocês estão vendo, os caras fecharam o Estreito de Hormuz no Irã. 20% do petróleo passa lá. Aqui não foi na bomba ainda, porque o governo que está atual não aprendeu nada com a Dilma. A Dilma começou a dar subsídio demais e rebentou o país. O Lula está dando subsídio para a gasolina, mas ele não vai segurar isso muito tempo. Não vai segurar muito tempo. Por isso que na bomba aqui não aumentou ainda do jeito que tem que aumentar. Nos Estados Unidos já está despencando para cima o preço da gasolina e do diesel. E aqui lá vem atrás. Nota bem uma coisa. Nós estamos à beira do maior apocalipse financeiro já visto. A fragilidade das moedas, a dívida insustentável das nações e a iminência de uma crise sistêmica global criarão pânico sem precedentes. Desse abismo surgirá uma solução, que é uma economia global unificada. Desse abismo todo de incertezas, de economias que não deram certo, terá uma ideia. Então, que tal se a gente tiver um banco só? Você pode achar, pastor, o senhor está meio que viajado hoje. Mas nós já temos bancos mundiais. Já existe o Fundo Monetário Internacional, há muitos anos, se você não sabe, que é o FMI, um agiota global, que empresta dinheiro a juros a países que não têm nem o que comer. Para quê? Para eles terem na mão, no tempo certo, na hora certa, como quebrar um país. Toda essa crise mundial que você está vendo, nada está acontecendo por um acaso. Tudo está sendo bem regido e bem regimentado. E aqui entra uma outra coisa. Um controle único, um banco central digital, que promete estabilidade em troca de controle absoluto sobre cada transação e, portanto, sobre cada indivíduo. Sempre vai ser uma guerra para tirar o nosso direito de liberdade individual. Sempre vai ser isso. Porque Satanás sabe que se ele tirar o direito de liberdade individual, ele tira o nosso direito de crença. Não é uma luta contra países, é uma luta contra a igreja. Contra a igreja verdadeira de Cristo. Sempre foi isso. Segundo ponto, para a gente ir mais para frente. A erosão das liberdades individuais. A liberdade, antes um pilar da civilização ocidental, tornou-se bem negociável. Já tivemos prova irrefutável durante a pandemia global. Em nome de um perigo eminente, a humanidade voluntariamente entregou suas liberdades mais básicas aos governos. Ou não foi isso que aconteceu na pandemia? Lembra na pandemia? Teve pastores que saíram em defesa daquela aberração que estava tendo. Se é para entregar o meu direito, mesmo que seja de forma momentânea, gente, o governo não pega nada de forma momentânea, ele pega para sempre. Nós entregamos nossas liberdades ao governo. Dissemos ao governo, não, é melhor que seja assim, prendam a gente. Quantas vezes a gente viu alguém visitar a mãe e dizia que irresponsável visitando a mãe, levando doença para a mãe? Quantas vezes a gente viu
Pessoas que não se curvaram a esse sistema, fazendo alguma coisa, a gente dizia: meu Deus, que tanta irresponsabilidade. Era o direito dele exercer, porque ele é livre. Mas nós entregamos de bandeja a nossa liberdade individual, porque estávamos em pânico. Lembra da Globo, toda hora? Ela fez até um mortrômetro, né, para medir quantas pessoas estavam morrendo. Morreu tantos hoje, morreu tanto amanhã. Morreu tanto hoje, morreu tanto amanhã. De uma hora para outra, sem que nem para quê. Por quê? Quando o governo Bolsonaro estava, ainda estavam vacinando, lembra? Mas aí a vacina não valia, porque era do governo Bolsonaro. Então, ainda está morrendo gente. O William Bonner ia lá, morreu tantas pessoas de Covid, mesmo vacinado e tal. O outro ganhou a Covid e acabou. Fernanda fala assim: menino, o Lula é feroz. Lula trouxe a cura da Covid para o Brasil. Porque ninguém mais ouve nem falar nisso. Já notou isso? A Covid parou? Não, ela está por aí. Matando gente, pegando, você pega, nem sabe mais que pegou. Tem gente morrendo de tudo que é jeito aí de Covid, mas ninguém relata mais. Então agora o governo sabe, o governo mundial, não só o daqui, nós também demos a vigilância em máxima. Os passaportes digitais e o controle de movimento foram aceitos sob pretexto de uma segurança. A próxima crise, seja ela sanitária, climática ou cibernética, será o pretexto final para erradicar a autonomia individual. Vocês já notaram que eles estão agora com uma história de que a internet tem que ser regulada, tem que ser regulada, tem que ser regulada. Sabe por que isso? Porque se eles regulam a internet, é um dos últimos bastião que nós temos para falar o que queremos e o que podemos falar. Se regular aquilo, adivinha, o controle é total sobre a opinião. O segundo ponto, o terceiro ponto, a crise fabricada na saúde. O medo da doença e da morte é a mais poderosa. Uma crise de saúde global, real ou amplificada, que apenas um governo mundial, veja bem isso, para a gente ir chegando nos finalmente, que apenas um governo mundial centralizado consiga controlar, será o catalisador para a aceitação de medidas tirânicas. Prepare-se para um sistema onde a sua saúde biológica estará atrelada à sua obediência política. Você está achando que eu estou viajando? Vou te dar uma ideia. Você sabe esse pessoal do Bolsa Família? Eu e a Fernanda, a gente sempre precisou de Bolsa Família. Nós somos pobres. Sempre precisamos, mas nunca pegamos, né, filho? Nunca pegamos isso, né? Graças a Deus, não. E por que a gente nunca pegou? Porque desde novo a gente tinha um princípio. Se a gente pega, não somos mais tão livres assim. Porque a gente vai ter que rezar na cartilha do governo, e essa eu não vou querer. Sempre tivemos isso. E eu vou lhe explicar uma coisa muito simples. Agora, teve aquele negócio da primeira dose da vacina, lembra? Primeira dose, segunda dose, terceira dose. Eu nem sei qual dose vai. Alguém sabe me dizer aqui como é que está esse negócio? Eu sabia desde a quinta, porque disseram assim que você tomando 10 ganha uma cafeteira. A cafeteira é grátis depois da 10ª. Teve gente aqui que me comunicou que já tomou 6. Eu disse, rapaz, esse é o bicho. Mas eu acho que já está na 7 por aí assim. Dose. Não virou não tem oficial isso, é só para o cara ir tomando mesmo. Mas olha bem, vamos dizer assim. Mas o que é que eu quero dizer? É que para ter o Bolsa Família, você é obrigado a mostrar o cartão de vacina. Que tomou quantas vacinas o governo te mandou tomar. Eu não estou falando vacina de pólen, não. Falando vacina de Covid. Você entende o controle do governo sobre essas coisas? Então nós estamos
Nós entregamos tudo em nome da nossa saúde. Entregamos tudo. Liberdade, mulher, pai, o que vier para frente. E crença. Vocês viram como chamavam o nome? Isto não é científico, isto é científico. Quem falava isso? Quem estava com a máscara de pano na cara. O que tem de científico uma máscara de pano que é feita com um pedaço de saia de mulher, pedaço de calça de homem? Tinha gente aqui, na rua nossa aqui, da igreja, que estava usando de calça jeans. Irmão, você sabe o que é um jeans desse? Desse aqui não, que ainda é mais mole, é mais maleável, mas aqueles jeans mais, igual essas calças do Wellington aí. Na cara do camarada tampando tudo. Porque a teoria do infeliz, ele dizia que se passava pelo pano, o jeans é mais grosso, era mais difícil passar. Mas ele estava com o nariz de fora, o nariz de dentro, de onde tivesse. E aí foi provado agora que as máscaras não, elas mais atrapalharam do que ajudaram. E agora? Isso não sou eu que estou dizendo, são eles que estão dizendo. E aí foram agora um monte de vacina, já tem umas 2 vacinas que foram tiradas porque causam mais mal à saúde do coração do que faz bem para a Covid. E agora, quem é o científico aqui? Mas nós entregamos tudo na mão do governo. Ou não foi assim? E chamamos aquilo de o novo normal. Lembra dessa frase? O novo normal. E estamos no novo normal até hoje. Um caos, o segundo, o terceiro, o quarto ponto. O caos bélico. Veja, vamos recapitular. Essas acelerações que vão trazer e estão trazendo o anticristo. Olha, colapso econômico, erosão da liberdade individual, crise fabricada na saúde, e nós vamos ter outra pandemia dentro disso tudo. Se prepare. Olha o dia de hoje que eu estou dizendo a vocês. Dia 15/3 de 2026. Por esses dias, por esses tempos, muito pertinho de nós aqui, vai ser muito longe não, se prepare, nós vamos ter uma outra pandemia. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Uma outra que aí acaba com tudo. O caos bélico e a ameaça nuclear. O mundo hoje é um barril de pólvora. Conflitos locais, guerra civil, tensões entre nações se multiplicaram. Das grandes potências nucleares, Rússia, China e Estados Unidos, 2 são ditaduras declaradas, governadas por homens que não se alternam no poder, deixando o destino do planeta em suas mãos, nas suas mãos imprevisíveis. E tu escute bem uma coisa: sai presidente dos Estados Unidos e entra presidente dos Estados Unidos, correto? Mas da China e da Rússia, adivinha? Eles continuam lá. As outras nações que têm bomba nuclear, eu estou falando de grandes potências, também são ditaduras em sua maioria. Coreia do Norte é uma ditadura. Índia é uma ditadura. Afeganistão é uma ditadura. Gente, eu estou dizendo isso tudo para você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo fora daqui. Chegou a hora da gente juntar os nossos pés e entender que a salvação não vem do governo, que a nossa salvação vem do Senhor. Porque os governos que aqui estão, eles nada mais são do que espantalhos sendo colocado e tirado a hora que este sistema diabólico do anticristo queira colocar. Vamos ver mais aqui. Conflitos como o da Rússia e Ucrânia, e a iminente guerra global no Oriente Médio, Israel, Irã e seus proxies, são apenas as faíscas que podem iniciar a terceira e última guerra mundial. O banho de sangue que justificará a chegada do grande pacificador. Veja, some isso tudo. E aí vem o quinto ponto.
que vai fazer o anticristo emergir? A falência moral absoluta do homem. A falência moral. O homem nunca foi tão depravado, moralmente falando. O homem moderno deixa qualquer habitante de Sodoma e Gomorra envergonhado. Ou não? Você já pensou o homem de Sodoma e Gomorra, irmão, vindo aqui hoje, andando nessas ruas, vendo um carnaval? Eu acho que ele olharia para Deus e dizia, mas o Senhor destruiu a gente por aquilo, e isso aqui não está acontecendo? Você entende? A inversão de todos os valores, a celebração do que antes era abominável e a destruição da família como núcleo da sociedade criaram um vácuo espiritual e ético. Você acha que essa luta contra a família que está acontecendo? Essa luta contra a mulher, mudando o nome de mulher, chamando mulher de pessoas que menstruam. Isto não é uma falta de respeito com a mulher, não é? Você acha que isso veio de onde? Você acha que essa nação, com esse ódio ao que Deus criou, criou o quê? Criou um vácuo espiritual. Uma ferida espiritual. A inversão de todos os valores, a celebração do que antes era abominável e a destruição da família como núcleo da sociedade criaram um vácuo espiritual e ético. Os homens de Sodoma não ousariam praticar 5% do que a nossa geração normalizou e aplaude hoje em dia. Com a bússola moral estilhaçada, a humanidade está pronta para aceitar qualquer nova moralidade que lhe seja oferecida. O que aconteceu foi, o sistema diabólico do anticristo quebrou, destruiu, destroçou debaixo dos nossos pés toda a moralidade judaico-cristã, toda a ética baseada na escritura hoje não é mais bem-vinda nesse mundo. E eles criaram, ou estão tentando criar um arremendo de ética, que é uma furada muito grande, mas eles estão prontos para abraçar qualquer coisa que venha para eles, desde que não seja o Deus da Bíblia. Qualquer Deus serve. Nós acabamos de ver, nessa primeira parte, como o mundo estará para que o anticristo venha. Se você olhar, aí sim, não precisa de jornal debaixo do braço. Se você olhar ao seu redor, você vai encontrar isso aqui hoje. E a parte 2, o perfil do homem do pecado. O sistema e o homem, a besta que sobe do mar. É crucial entender a distinção feita em Apocalipse 13. O anticristo não é a besta, ele é o cavaleiro que monta a besta. A besta que sobe do mar é o sistema político e econômico globalizado que alçará o anticristo ao poder. O mar, como a própria Bíblia interpreta em Apocalipse 17:15, o mar representa as nações, os povos, as multidões. Portanto, a besta é um conglomerado de nações, uma espécie de império romano revivido em escala global, que formará a infraestrutura para um governo do último ditador mundial. As nações chegarão a um ponto de desordem tão grande, já está, que a única saída será uma única moeda, uma única moralidade, um exército único. Então isso fará com que as potências se unam. Todo esse caos que você está vendo implantado aí, que está, é justamente para eles começarem a se juntar. Você pode dizer, pastor, o senhor tem alguma prova? Vou te dizer, ó.
No Oriente Médio hoje, me parece que é o único país que não é, olha como os Estados Unidos gostam de democracia, viu? Veja bem. O único país que não é pró-Estados Unidos, a favor dos Estados Unidos, é o Irã. O resto, todo mundo ali é a favor dos Estados Unidos. Como é que esses caras conseguiram isso, hein? Pensa bem. Tirando o ditador e botando o ditador no lugar deles. Então hoje nós temos um bloco no Oriente Médio. Você pode ver que o Oriente Médio está todinho sem mexer, sem apoiar o Irã, só o Hezbollah. Mas o Oriente Médio todo está lá, quieto na dele, sabendo que aquilo tem que acabar. Mas espia bem uma coisa, espia só. Então nós temos um bloco no Oriente Médio que agora, se cair o Irã e vai cair, todo o bloco do Oriente Médio é dos Estados Unidos. Nós temos blocos mais na Ásia, que é da China. E nós temos blocos cá em cima, na outra pedaço da Europa, que é a pró-Rússia. Nós temos a besta montada. Só falta esses 3 países das mãos. E o mundo todo está montado. Deu para você entender? Ou seja, um pedaço está montado com os Estados Unidos, o outro pedaço está montado com a Rússia e o outro pedaço está montado com a China. De acordo que se os 3 derem as mãos, adivinha o que nós temos? Nós temos o maior aparato político e militar já visto. E quem é doido se opor a isso? Quem vai ser o maluco de se opor a um negócio desse? A origem do anticristo é enigmática. Alguém pode dizer que ele vai ser um judeu, tal? Eu não acredito nisso. Acredito que ele será um gentio, alguém de fora de Israel, alçado a um poder quando o mundo estiver um caos. Um arquiteto da falsa paz. Esse homem terá um discurso de paz irresistível em um mundo devastado pela guerra. Ele não apenas pregará a paz, mas a concretizará. Ele conseguirá, através da diplomacia, o poder resolver conflitos que pareciam insolúveis, como questão do Oriente Médio, provavelmente, mediando um acordo de paz histórico. O mundo exausto de sangue, de conflito, o alçará, o aclamará como um salvador. Veja, você sabia de uma coisa? Vamos voltar em Apocalipse 13 para você ver. Deixa me ver. Veja bem, você sabia que o anticristo não vai tomar o poder? Os reis da terra darão o poder para ele. Veja, eu acho que vai estar aqui. Deixa eu me achar ele rapidinho. Ok. Do 4 para frente, onde a gente estava lendo. E adoraram o dragão. Aliás, versículo 3. E vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada a boca, que professa arrogância e blasfêmia e autoridade, para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra o Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. E adorá-la-ão todo aquele que habita sobre a terra.
e aquele cujo nome não fora escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja bem uma coisa aqui. Quando se fala da besta, sempre se diz que adorá-la-ão. Ela será algo adorável. Ela não terá uma adoração imposta a princípio. O povo adorará. O povo amará isso. Veja bem uma coisa aqui. A adoração desse sistema, os reis da terra passarão o seu poder para ela. Porque haverá uma falsa paz tão grande. O quarto ponto do perfil do anticristo é que ele será um líder forte em um mundo fraco. O mundo civilizado hoje sofre de uma carência aguda de liderança forte, corajosa e com convicção. Os líderes ocidentais são em sua maioria fracos, vacilantes e comprometidos com agendas globalistas impopulares. O anticristo será a antítese, o contrário de tudo isso. Ele será um líder carismático, dedicado e destemido, que colocará os ditadores de joelhos, não pela guerra, mas pela sua sagacidade, astúcia e coragem aparente. Ele será um homem forte, que as massas desesperadas anseiam. Quase que eu digo o nome de Donald Trump aqui. Parece, mas ainda não é. Acho que não. Vai ser alguém um pouco pior do que ele. Um pouquinho mais arrogante. Uma oratória com um poder demoníaco. Seu carisma não será meramente humano, mas a oratória como descrita em Apocalipse 16, depois você vê, Apocalipse 16, 13 e 14, será diretamente inspirada e manietada pelo próprio diabo. Suas palavras terão um poder hipnótico, tocando os corações daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, como está em Apocalipse 13, 8. De forma avassaladora. Não será uma persuasão comum, será uma sedução espiritual que levará as massas a adorarem não apenas o homem e seu sistema, que é a besta, mas a própria fonte do seu poder, que é o dragão. Lembra disso? Quem unge a besta, quem faz essa unificação, é o próprio diabo, como está em Apocalipse 13. E quem unge a oratória do anticristo, como está em Apocalipse 16, 13, 14, são os próprios demônios. Olha que loucura. Será um homem como você nunca viu pisar nessa terra. Um homem que Paulo diz em Apocalipse, em 2 Tessalonicenses 2, um homem segundo a eficácia de Satanás. Um homem que vem com a eficácia, com a eficiência do próprio Satanás nele. Um homem cheio, abarrotado, lotado do diabo. Este será o anticristo. A fisionomia do engano, para a gente ir acabando. Um lobo em pele de cordeiro. Este homem terá em seu semblante um semblante cativante. Sua aparência transmitirá uma confiança inabalável. Sua fisionomia será uma mistura calculada de firmeza, de firmeza de estadista, com a doçura de um humanista. A força de um general com a paixão de um salvador. Ele será a personificação perfeita do lobo em pele de cordeiro. E o mundo se apaixonará por sua máscara. O mundo gritará que ele é o Salvador. Se você acha que eu estou viajando, lembre-se disso. Quando Donald Trump ganhou nos Estados Unidos, o Brasil aplaudiu e pediu para que ele intervisse aqui no Brasil. A Venezuela disse, é só mais um pouquinho de tempo e ele salvará a gente. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, não do Brasil nem da Venezuela. Lembram disso? Eu me lembro muito bem disso.
O Oriente Médio ficou com medo. Outros lados aplaudiram, dizendo: agora ele vai salvar tudo. O que eu estou dizendo, irmãos, com isso? É que nós já fomos enganados e só não estamos sabendo. Nós esperamos muito em política. Seremos a presa mais fácil para o anticristo, para fazermos parte do sistema do anticristo. Para a gente acabar agora, é sério, o discurso da nova ordem, da nova era global. Seu discurso será uma síntese de todas as aspirações globalistas. Ele não se apresentará apenas como um líder político, mas como um guia espiritual para uma nova era. Proporá uma nova perspectiva religiosa sincrética, uma nova moralidade universal e, acima de tudo, uma nova nação global. A soberania das nações será abolida em nome de um grande sistema mundial unido para promover a paz e segurança. O mesmo brado que precederá a súbita destruição. E a conclusão é que, sim, o anticristo já está entre nós. Fomos nós que não percebemos. Distante de tudo isso que vemos no desenrolar no cenário mundial, não resta dúvida. O mundo já conhece o anticristo, embora não o reconheça como tal. Ele pode ser uma figura pública, um conselheiro nos bastidores, um líder em ascensão. O que falta é apenas o momento da crise final para que ele se revele. Creio firmemente que a terceira guerra é iminente e logo após a sua devastação, o mundo de joelhos conhecerá e aclamará o seu grande líder global. A questão não é se ele virá, mas quando o véu será finalmente retirado. A questão não é se o anticristo vai vir. A questão é quando isso vai acontecer. João diz, em 1 de João, capítulo 4, versículo 3, que o espírito do anticristo está presente no nosso meio. Sempre esteve. Porque o anticristo, gente, não é, a princípio, a besta, não é uma pessoa, a besta é um sistema que fará o anticristo emergir de tudo isso. E o espírito do anticristo tem se manifestado hoje dentro das igrejas com falso ensino, negando a divindade ou a humanidade do próprio Jesus Cristo, a suficiência da Escritura, negando que a Escritura é a regra, a única regra de fé, que pode ter outras coisas. Perseguição à igreja, sistemas políticos, ideológicos e governantes que se opõem ativamente contra o cristianismo. Nós temos isso tudo acontecendo hoje. A idolatria do poder humano, qualquer sistema ou pessoa que se exalta, exigindo uma lealdade que pertence somente a Deus. E isso nós fazemos dentro da igreja. O que você vai mais ver, e já está vendo de novo, é bandeira do Brasil dentro das igrejas. A bandeira do Brasil e a cruz, uma do lado da outra. Na cabeça desses idiotas, a bandeira do Brasil e a cruz têm o mesmo peso. Esperar o quê, né? De igrejas que os pastores saem da igreja e vão para o Mineirão dia de domingo assistir jogo, né? Aí a gente não espera muita coisa num povo desse. Muitas figuras foram protótipos desse anticristo. Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Hitler, Napoleão, foram protótipos. Mas virá um que juntará todo esse conceito em uma só pessoa. A Bíblia chama de felizes aqueles que já se foram. E não vão ficar para ver isso.
se eu fosse você que está aqui nessa igreja hoje, porque eu vou fazer isso. Eu vou me apegar à minha Bíblia, porque os dias, a noite já chegou. Só nós que não percebemos isso. Sirva a Deus quem quiser servir. Em 2023, gente, eu entrei com essa filosofia. 2026. Entrou gente aqui nessa igreja, saiu gente dessa igreja, entrou, saiu. Isso me desesperava muito quando eu era mais jovem. E hoje em dia, com quase 50 anos, eu não me desespero mais. Porque eu estou apegado de novo, em 2026, ao conselho do anjo para João. Que quando eu estava quase acabando o livro do Apocalipse, ele disse: Ei, João, escreve isto. Quem for santo, santifique-se mais. E quem for imundo, pratique mais imundície ainda. Que esta palavra soe como um alerta para você. Vamos ficar de pé nessa manhã em nome de Jesus. Vamos encerrar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Senhor da glória, nós sabemos, Deus, que os dias, Senhor, estão abreviados, Pai. Que a sua volta é iminente, meu Senhor. Que o Senhor está voltando, Pai. Mas eu te peço, Senhor, na autoridade que há no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Vem sobre nossa vida, Senhor. Ajude cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão nessa manhã, Pai. Nos dê, Senhor, força, nos dê poder, Senhor. Porque o sistema que está vindo, Pai, é simplesmente um sistema que te odeia. Que odeia tudo que lembra o Senhor. E eles vão nos odiar com mais força do que já nos odeiam. Mas nós precisamos do teu poder nessa última hora. Assim como o Senhor revestiu os teus discípulos no dia de Pentecoste, Pai. Nós precisamos de um revestimento de poder daquele nível, daquele que late, Senhor, para ficarmos de pé, Senhor. Então prepara, Pai, a tua igreja para o último dia. Prepara o teu povo para os últimos dias, Senhor. Porque os últimos dias serão maus, mas os últimos dias serão de poder também do teu Espírito Santo. Vem sobre nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos passando aqui para mostrar a vocês, mais uma vez, o nosso trabalho de evangelismo infantil. Estamos trabalhando